e ouviu o que ele queria antes de sair fazendo. Por que a Marta não escolheu a melhor parte? Porque ela decidiu não ouvir e sair fazendo. E Marta estava fazendo muitas coisas. Mas Jesus disse, era só necessário uma. E a única que era necessária você não fez. Sacode quem está perto de você e diga, está entendendo? Quem está conseguindo entender? Aqui tem um outro detalhe importantíssimo. Diga qual? Ah, você está fora da frequência. Não. Eu me recuso a falar para quem não quer ouvir. Quer nada. Eu me recuso a falar para quem não quer ouvir. Quer ouvir? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem mais quer ouvir? Então preste atenção nisso aqui, ó. Quando Maria se assentou, você percebeu o detalhe no texto ou não? Esse é o problema do brasileiro, lê muito rápido. O cara lê a Bíblia achando que ele está lendo, não sei, um livro qualquer. A Bíblia você tem que ler com muito cuidado. Diga por quê? O poder emana da riqueza dos detalhes. Então, quando Maria resolveu sentar, olha como diz o texto. Maria também se assentou. Diga, o que significa isso? Diga, pergunta, senão não vou falar nada. Ó, todo mundo junto. O que significa isso? Que quando você decidir fazer o que é certo, você não vai ser o primeiro. Já tem gente fazendo o que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Está pegando ou não? Vou falar de novo. Já tem gente fazendo o que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Então, Maria também se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Agora, passa o versículo, por gentileza. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu vou falar, não sei se você está preparado para ouvir. Posso falar? Posso falar? De verdade? Presta atenção. Aquilo que nós fazemos para Deus pode nos distrair daquilo que Deus quer que a gente faça. Vou falar de novo. Aquilo que eu estou fazendo para Deus pode nos distrair daquilo que Deus quer que eu faça. Por exemplo, eu posso pegar o meu ministério e começar a fazer um monte de coisa, posso ter um monte de ideia. Você sabe que na nossa fé, ok? Não é um lugar legal para você ficar tendo ideia. Diga por quê? Porque o Senhor sabe o que quer. E Ele já pediu o que Ele quer. Então Ele não está esperando você ficar dando ideia para Ele do que Ele quer. Ele já sabe o que Ele quer. Ele só quer que você faça o que Ele quer. Então Marta estava distraída em muitos serviços. Nós podemos nos distrair daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, fazendo coisas para Ele. Isso é importante que você falasse alguma coisa, nem que fosse para disfarçar que você está entendendo. E olha uma coisa, Marta estava servindo a quem, Tiago? Estava servindo Jesus. Mas quando ela quis falar com ele, precisou se aproximar. Tem muita gente servindo a Jesus longe dele. Consegue entender? Tem muita gente servindo a Jesus longe dele. Irmão, presta atenção. Deus não te chamou primeiro a fazer. Ele te chamou primeiro a estar com Ele. E Ele chamou os 12 para que estivessem com Ele. Depois os enviou a pregar. Você inverteu a ordem. Você chega e quer fazer primeiro e está com Ele depois. Então você faz. Você sabe que só existe 3 dimensões nisso aí, né? Ter, fazer e ser. Então você quer fazer para ter, enquanto você tem porque é. Não pegou. Vou de novo. Só existem 3 dimensões em que você pode trafegar no universo, que é ser, fazer, ter. Você se relaciona com Deus fazendo para ter, enquanto Deus está te ensinando que você vai ter porque você é. Porque você é filho, você vai ter herança. E você quer fazer coisas para ter essa herança.
Então, você não tem que fazer coisas para ter essa herança, você precisa fazer coisas para não perder essa herança. O que eu tenho que fazer? Uma só coisa: a vontade de Deus. Vou falar de novo. Você não tem que fazer muitas coisas, você tem que fazer uma coisa só. Diga qual é? A vontade de Deus. Mas ninguém descobre a vontade de Deus na agitação. Ninguém descobre a vontade de Deus no ativismo ministerial. Ninguém descobre a vontade de Deus, ok? Correndo e nunca desfrutando, nunca parando, nunca ouvindo. Você tem que sentar, você tem que ouvir. Quem está comigo? 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 Você sabe para mim? Para mim, o que você fez quando você decidiu estar nessa imersão? Você decidiu ocupar a posição de Maria. Vou falar de novo. Quando você decidiu estar nessa imersão, para mim você decidiu ocupar a posição de Maria. Largar a posição de Marta. Para aí, para tudo, para um pouquinho. Eu preciso sentar, eu preciso ouvir, eu preciso descobrir o coração do Senhor para entender o que o Senhor quer. Porque o Senhor tem uma vontade, e a vontade do Senhor é boa. Não, aí você me quebra, irmão. Você não lê Bíblia, não. Você pegou um som do papagaio, você fica repetindo o que o povo fala. Você leu a Bíblia? O texto diz: a vontade de Deus é boa. Porque ela é boa, ela é agradável. Porque ela é agradável, ela é perfeita. Não tem nada depois do perfeito. Como é que é boa, perfeita e agradável? Oh, você inverteu a ordem. Distraído, muito distraído. Não, eu estou te provando que 99% do conhecimento que você tem de Deus, você não adquiriu lendo a Bíblia, você adquiriu escutando as pessoas. Está conseguindo pegar ou não? Eu te provo que o brasileiro anda na unção do papagaio. Quem pegou? Olha isso. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Exato. Verso 41, vamos lá. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Esse negócio de ansiedade, bata aí no ombro de alguém e diga assim, ó, cuidado com a ansiedade. Diga por quê. Na ansiedade Deus não fala. Vou falar de novo. Na ansiedade o Senhor não fala. Primeiro acalma, tá, seu coração, para você conseguir ouvir a Deus. Vai lá. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será? Diga comigo, quem escolhe a boa parte, é impossível que se tire dele a boa escolha. O Senhor não vai permitir que ninguém tire de você a boa parte. Você pode olhar para quem está só e profetizar e dizer assim, ó, ninguém vai tirar de você a boa parte. Quem conseguiu entender, diga amém. Quem conseguiu entender, diga amém. Vamos lá para João capítulo 12. João capítulo 12. Gente, eu vou ser bem rapidinho aqui porque eu quero que o Pablo volte. Quem quer que o Pablo volte? Eu estava gostando. Irmão, você sabe o que eu estava fazendo ali, sentado ali? Eu estava me divertindo com o que o Pablo estava falando. Olha, não, é sério mesmo. Você tem que aprender a divertir, a desfrutar e a entender aquela curva de cima. Não no linear, sabe? O que Deus está falando lá onde as pessoas não conseguem encontrar. Porque não é o que está saindo, não é o português que está saindo, é o que o coração está emanando. E quando você pega o coração das pessoas, você sempre tem o que aprender. E muito. Não é porque eu ensino Bíblia que eu não tenho o que aprender com o Pablo. Eu aprendo muito com ele. E deixa eu te falar mais. Escute o que eu vou te dizer. Só não aprende quem é orgulhoso. Porque quem tem humildade está sempre aprendendo. Entende ou não? Pega o coração, pega a frequência, pega aquilo que está emanando de Deus na vida da pessoa. Está conseguindo entender? Pablo está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando. Então, se você tem o Espírito Santo, anda na mesma frequência, você pega coisas muito profundas, você consegue ler o coração das pessoas, o que está muito além das palavras. Ah, não pegou nada não, mas tá bom.
Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? A Betânia, essa cidade, é a cidade do desfrute do Senhor. Era aí que o Senhor desfrutava. Onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Pode passar? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta? Cadê você? Marta? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Pode passar? Então Maria, ó quem ficou sentada. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, um arretel, diga comigo, um arretel, custava mais ou menos 300 dinheiros, 300 denários. Aproximadamente 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal da época. Consegue entender? Ela se preparou para isso, porque ela descobriu o coração do Senhor. Então ela se preparou para fazer o que tinha que ser feito, a vontade de Deus. Veja, ela toma um arretel de unguento de nardo puro de muito preço e unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos e a casa se enche do cheiro do unguento. Diga assim comigo: a minha generosidade, o meu coração dedicado à vontade de Deus, produz um cheiro agradável, um cheiro agradável, um cheiro agradável a Deus. Quem está entendendo? Levanta a mão, balança ela aí, deixa eu ver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A minha generosidade, o meu coração produz um unguento derramado, produz um cheiro agradável. Quem está aí, diga amém. Pode passar? Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, não podia ser outro. Não podia ser outro. Tinha que ser o ladrão. Quando eu vejo gente incomodada pela adoração alheia, eu já digo, é o espírito de Judas, entrou na frequência. O dinheiro não é meu, o azeite não é meu, mas está me incomodando. O que aconteceu? O espírito de Judas te possuiu. Olha isso. Então Judas Iscariotes, o filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Gente, presta atenção. Vou falar, posso falar? Posso falar? Tem falsos piedosos que se escondem atrás de uma falsa caridade para esconder o seu coração avarento, o seu coração de ladrão. Entende ou não? Tem a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Quem quer dar aos pobres, dá do que é seu, né? Não quer dar do que é dos outros. Vou falar de novo. Quem quer dar aos pobres, dá do que é seu. Se você tem tanto amor pelos pobres, por que você não dá do que é seu? Tem, né? Então é falso amor, falso altruísmo. Agora, o altruísmo e o amor verdadeiro não é o que fica tocando tambores falando, eu estou dando. Não, irmão, ele vai lá e doa. Por exemplo, lá na Reino, nós nascemos como igreja na pandemia. Na pandemia, quando nós acabamos de nascer, distribuímos 50 mil máscaras. 50 mil máscaras. Nós éramos uma igreja que tinha acabado de nascer. Nós nascemos, não tínhamos o dinheiro nem para pagar o aluguel. Os meus alunos online, de uma mentoria online, foi que deram, o aluguel era 5 mil reais, eles deram uma oferta, nós levantamos 15 mil reais, fui lá e paguei 3 meses de aluguel adiantado, ficou 3 meses fechado por causa da pandemia. E aí, quando abriu, o governador falou, não, pode fazer, mas você tem que fazer com 20% da capacidade. Eu não tinha ninguém na igreja, só eu, minha esposa e meu filho, entendeu? Então, a primeira reunião foi os meus alunos que foram, alguns deles que puderam viajar de carro, porque o avião não estava nem, os voos não estavam nem acontecendo.
foram lá, nós fizemos uma reunião para 20 pessoas. E nós já distribuímos, nesse mesmo mês, 50 mil máscaras. Desde o primeiro mês da Reino, como igreja, e a gente não fica tocando tambor nisso aí, a gente distribui 3 toneladas de alimento por mês. Entende ou não? E eu não fico levantando oferta com os irmãos para fazer isso, não. Eu pego do caixa da igreja, vou lá e compro. Porque tem pastor que até faz, né? Mas nunca mexe no caixa, sempre está pedindo para os outros. Quer dizer, não é ele que está fazendo, é o povo. Quando que o pastor faz? Quando ele vai no caixa da igreja, pega o dinheiro e faz. Está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo? Irmãos, e lá em Balneário, Camboriú, graças a Deus, a gente quase não consegue distribuir cesta básica, porque é muito pouca gente que precisa, que pega. Entende? Então a gente vai para Itajaí, a gente vai para os bairros mais carentes das cidades vizinhas e distribui lá. Mas, quem quer fazer, faz com o seu, poxa. Por que você está incomodado com a adoração do outro? Ontem, o Pablo veio aqui e deu um Rolex para o Tiago. Dá para ver na cara que metade do povo não se alegrou. Entendeu? E tem uns que olham e falam, é louco, é o escasso. Está conseguindo entender? Se você não aprender a celebrar a conquista dos outros, a alegria dos outros, irmão, dificilmente você vai viver essas alegrias. Vou falar. Por que você não solta um sorriso aí e não fica feliz porque o Thiago ganhou o Rolex? Se liberta, irmão, destrava. Você está aí ou não? E aí, se você tiver essa alegria no coração, amanhã é você que está dando Rolex. Quem está entendendo, diga amém. Pode passar? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Pode ir. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Guarde esse termo. Para o dia da minha sepultura, guardou isso. Ou seja, Jesus não poderia ser sepultado sem os ritos judaicos. E um dos ritos é que você precisa de uma unção para a sepultura. E demais, tem uma outra unção para a ressurreição. Mas você precisa de uma unção para a sepultura. Tem que ser dentro dos ritos dos fariseus que acreditam nesse negócio de ressurreição dos mortos, já que os saduceus não acreditam nesse negócio. Está conseguindo entender? Diga amém. Diga comigo, para o dia da minha sepultura, guardou isto. Diga, guardou isso. Volta lá. Diga, guardou isso. Guardou isso. Guardou isso. Guardou isso. Qual que é o nome do irmão? Thales. Vamos supor que o Thales foi lá e comprou esse Rolex aqui. Vamos lá, levanta o braço. Ele comprou esse Rolex. Aí o Senhor fala com ele, guarda isso, porque no dia certo eu vou precisar que você entregue. Então, ele vai passar 1 ano, 2 anos, mas ele está preparado. Diga por quê? Porque ele conheceu o coração do Senhor, conheceu a vontade do Senhor. Você consegue entender ou não? Então o Senhor diz que ela se prepare para fazer essa unção. Então ela guardou, ela se preparou. O que eu quero te dizer é que quem reina não é gente despreparada. Não pegou. Vou falar de novo. Os que reinam não são os despreparados. Amém? Amém ou não amém? Se você está ligado, bata a mão 2 vezes nessa mesa aí. Era na mesa, seu desligado. Batendo palma. Era na mesa. Está ligado? Bata 2 palmas, deixa eu ver. Agora ligou. Pode passar? Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Diga comigo assim, a mim nem sempre me tendes. Pode cutucar alguém e diga assim, ó, nem sempre você vai ter Jesus com você, tá? Não, de novo. Nem sempre você vai ter Jesus com você. Quem pegou? Vamos lá para Marcos, capítulo 14. Marcos 14, 1. Diga comigo assim, daria 2 dias. Era a Páscoa dos judeus. Só para você não pensar que esse texto é o mesmo texto sendo contado 2 vezes. Tá? Não é o mesmo texto. Nós mudamos até
de comunidade. Amém? Estava lá na comunidade joanina, viemos agora para a comunidade marcana. Veja isso. Lá faltavam quantos dias para a Páscoa? Quantos dias? 6. Lá faltava 6. E aqui faltam 2. Então estamos mais próximos da Páscoa, mais próximos da morte do Senhor. Dali a 2 dias era a Páscoa dos judeus. Então vamos lá. E a festa dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus com dolo e o matariam. Então o desejo dos religiosos era matar Jesus. Era matar Jesus, amém? Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então eles queriam matar Jesus na surdina, não queriam confusão. Vai lá. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, e aqui tem um problema grave, aqui tem uma questão muito séria, diga qual? Você não pode estar na casa de leproso. Leproso não pode estar na cidade, leproso não pode estar em casa, leproso não pode estar à mesa. Os leprosos ficavam isolados fora da cidade em leprosários. Diga, o que está acontecendo aqui? Ah, vou falar só para quem quer ouvir. De novo. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o que acontece conosco todos os dias. Se Jesus está na casa dele, se Jesus está à mesa, e se ele está à mesa com o Senhor, ele já não é mais leproso. Mas as pessoas insistem em te ver e te chamar como você era antes de Jesus. Você está conseguindo entender ou não? Mas uma vez que Jesus entrou na sua vida, irmão, a lepra acabou, você já está na mesa. Então eu vou te dizer, todo mundo está insistindo em te chamar por aquilo que você era antes de Jesus. Você precisa dizer que quando Jesus entrou na sua vida, a lepra foi embora. E os lugares que você não tinha mais acesso, o acesso foi devolvido. E agora você está na cidade, você está em casa, você está à mesa. E o rei está com você. Você está aí ou não? Quem está aí? Veio uma mulher. Essa mulher aí é a Patrícia. Isso é escrita, Patrícia. Diga por quê? Quebrou o protocolo. Entende ou não? Está invadindo o ambiente dos homens. Olha lá. E trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Mais um ano de trabalho de um trabalhador comum da época. Quem pegou? Não pegou nada também, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Acorda, irmão! Vamos lá. E quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Lá no outro texto derramou aonde? E aqui está derramando aonde? Vê que não é o mesmo texto sendo contado de novo. Porque 99% dos crentes, quando lê isso aí, pensa que é a mesma história sendo contada 2 vezes. Quem pensava assim até hoje, levanta a mão. E quem não levantou a mão, por quê? Você não pensava assim? Quem pensava assim até hoje, levanta a mão. Quem pensava diferente, levanta a mão. E você que não levantou a mão, está onde? Ô Pilatos, vai lavar a mão até que dia? Sangue de Jesus tem poder. Pode passar? Alguns ouvem em si mesmo que se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? De novo, aqui não fala quem é o cara, mas você já sabe quem é, vai lá. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Quem já viveu isso? Estão murmurando contra você porque você está fazendo a vontade de Deus. Estão murmurando contra você porque você decidiu obedecer o seu coração. Aquela voz pura do Senhor que fala no seu coração. Você decidiu obedecer a primeira intenção, que é a voz do Senhor falando no seu coração. E aí vem um monte de gente murmurando contra você. E aí muita gente deixa se abalar no seu emocional
e entra num caixão e fica fazendo velório de si mesmo. Tem muita gente aqui, ó, que está participando no velório de si mesmo. Aprendi uma coisa com o Pablo, vou falar para você. O velório dura até a hora que o defunto levanta. Porque se você decidir levantar, irmão, o velório acaba na hora. Você está conseguindo entender ou não? E eu vou falar uma coisa, o Jesus que você serve é especialista em ressuscitar mortos. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta-te, 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 levanta-te. Saia desse caixão agora. Vamos lá? Pode passar? Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Eu sei por que molestam, diga por quê. Sabe por que molestam? Porque ela precisa crescer. Ela precisa entrar para a história. E ninguém entra para a história sem ser perseguido. Entende ou não? Ninguém entra para a história sem oposição. Ó, deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Olha aqui para mim. Você faz a obra, ela fez boa obra. Diga, qual é a diferença? Quando você sabe o que ele quer. Agora eu vou te dar a chave que você não pegou. A história não começou com Maria e Marta? E não tem uma unção na cabeça e no pé? Não dá para deixar assim, subentendido, que talvez uma tinha que ungir a cabeça e a outra o pé, mas como a outra estava ocupada, essa daqui não tem nome, sabe? Mas se eu tiver que falar quem foi, para mim foi Maria de novo, que tomou a coroa da outra. Porque já que a outra não prestou atenção no que ele queria, eu vou fazer por mim, por ela, e vou ficar com as duas recompensas. Okay? Vai lá. Pode passar? Esta fez o que podia. Aqui está o segredo do primícia. Você vê que lá na parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos, foi o primeiro a receber, foi o primeiro a sair, foi o primeiro a negociar, foi o primeiro a multiplicar, foi o primeiro a voltar, foi o primeiro a prestar contas. Conseguiu entender ou não? Ela se... Olhe para quem está do seu lado e diga assim, um reinante. Me ajude mesmo, fala assim, um reinante nunca está na média. Um reinante sempre vai estar acima da média. Por isso que você é reinante. O reinante é aquele que sempre dá um passo a mais. Pegou ou não pegou? O reinante é aquele que sempre vai doar algo a mais. É aquele que sempre vai participar mais. É aquele que sempre vai dormir por último. O reinante é aquele que sempre se antecipa aos demais. Quem está aí? Quem está aí? Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a... Diga assim, ó. Ela fez o que podia. E antecipou-se e ungiu o meu corpo para a sepultura. Então ele está dizendo que o corpo dele tem que ser ungido para a... E ela se ela se antecipou, é porque aqueles que estavam programados não vão chegar a tempo. Não, vou falar de novo. Não é só ela que sabe que ele precisa dessa unção. Põe amor nas minhas palavras, força de expressão precisa, tá? Não é só ela que sabe. Outras pessoas também sabem. Ela foi a única que se antecipou. Hã? Quem chega primeiro toma água ali. Marcos capítulo 16, verso 1. Passado o sábado. Que dia que vem depois do sábado? Domingo. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, que é a mamãe de Jesus, e Maria Salomé,
compraram aromas para irem ungí-lo. Vê que tinha mais gente que sabia? Quem daí? Pode passar? Verso 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. De manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras. Veja como que é o tal do salvo. Ele nunca está vendo o que Deus deseja. Ele sempre está vendo a dificuldade. Vou falar de novo. Luquine, os reinantes, ou seja, quem vai reinar, esse pessoal que é tropa de elite do reino de Deus, você está pegando aí ou não? A linha de frente. Eles nunca estão olhando para as dificuldades, eles estão olhando para o coração, aquilo que o Senhor quer, a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que o corpo de Jesus seja ungido? Tá bom, vou me preparar e vou ungir. Aí ao salvo. Vamos lá ungir, vamos. Quem vai tirar a pedra? Ela não está preocupada com a unção, está preocupada com a pedra. O foco está na barreira, na limitação, no problema. Entendeu ou não? Quem está pegando aí? Ó, a Patrícia está falando que é profundo, tá vendo? Vou falar só para ela, pelo amor de Deus. Vou pôr uma cadeira na frente dela e vou ficar lá, porque você não quer saber de nada. Olha isso, olha isso. Diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Passe. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, o que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar aonde o puseram. Deixa eu falar para você, tem gente que só vai chegar quando ele já não tiver. Preste atenção, se você chegar quando ele já não tiver mais, você não é um reinante. Quem pegou? Pode levantar as duas mãos para o céu, aplaudir a Jesus por isso? Ô, produção, tem uma musiquinha aí? Solta uma musiquinha aí para nós. Consegue soltar ou não? Porque eu quero fazer uma oração com vocês. Pode ficar de pé? Já quero o Marçal de volta, então eu vou ficar em enrolação não. Depois o Marçal fala um pouquinho, eu volto de novo. Eu vou interromper ele, pode ficar tranquilo. Já terminei. Vamos lá. Mas eu posso avançar mais se você quiser. Eu posso avançar por outros caminhos, mas eu quero fazer uma oração. Fecha os teus olhos, mão na cintura, levanta a cabeça, dá uma respirada profunda, oxigena esse cérebro, relaxa. Levanta a cabeça para o alto. Posição de governo, irmão. Diga comigo assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós sabemos, Senhor, que a maioria dos teus filhos escolheram viver na média. Mas nós somos o exército do Senhor. Não somos civis. E nós escolhemos essa manhã nos antecipar para executarmos a missão. Nós sabemos que muitos de nós aqui estamos sendo treinados como Maria para uma missão específica e para a boa parte. Remova de mim agora, porque eu entrego
as minhas limitações, a minha fraqueza, o meu medo, tudo que pode impedir que eu seja, no reino de Deus, eficiente como Maria. Eu quero escolher a boa parte hoje. E para escolher a boa parte, eu tenho que abrir mão da parte que não é boa. E agora, eu abro mão diante do Senhor de tudo que não é bom, de tudo que me trava, de tudo que me bloqueia. Eu quero viver agora, e estou vivendo agora, pelo poder do Espírito Santo, o maior desbloqueio da minha vida. Eu serei eficiente no reino de Deus. Nunca mais vou chegar atrasado. Eu sempre vou me antecipar a partir de agora. Mão na cintura, respira fundo, levanta a cabeça, fecha os teus olhos. Uou! Eu quero que você se veja agora, mentalize isso. Você carrega os 2 potes de azeite. Você com um alabastro na mão direita, um alabastro na mão esquerda, com os 2 vasos nos seus ombros. E eu quero que você agora comece a derramar desse azeite nos pés de Jesus. Comece a derramar desse azeite nos pés de Jesus. Comece a sentir dentro de você a sensação de estar sendo eficiente, de estar debaixo da vontade de Deus. Comece a sentir a gratidão e o sentimento que sobe por causa da generosidade que você manifesta. Sinta agora. Sinta agora isso. Sinta. Oh! Sinta. Xarabandoro covanderecana. Sinta. Vem comigo, vem. Olhos fechados. Vai vendo. Veja isso, sinta esse sentimento. Ei, levanta os seus braços. Ei, sinta, eu quero que você sinta. 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 Ei, sinta a alegria de poder ser generoso. Sinta a alegria de não ter chegado atrasado. Sinta esse poder. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Sinta. Oh, Rabaxê, Rabandoro Covanderecana, Rabadara Xederecana, Rabachuriana, Rabadara Sodoro Covandere Cabassai, Rabandoro Xodoro Covandere, Rabassuriandere Cababachai. Levanta as suas mãos, diga: Senhor, eu posso sentir, eu já sinto, Senhor, a alegria, Senhor Jesus, da generosidade, Senhor. A alegria, Senhor, da eficiência, Senhor, eu sinto, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, eu Senhor, quero ser revestido, eu quero ser revestido do seu poder, agora, Senhor. Traz ela aqui para mim, por favor. Ajuda aí, vocês que estão com o olho aberto olhando, vem lá, você é curioso, ajuda. Traz ela também, alguém traga ela também. Traz ela também, sobe aqui. Ora badara xederecanda labachai. Ore dereca. Abre as duas mãos, devagar, fecha os olhos. Vem caminhando devagar.
Eu vejo o Espírito Santo te enchendo. Eu vejo o Espírito Santo te enchendo. Ele diz: filha minha, a partir de hoje, você vai sentir alegria e não tristeza na sua generosidade. A partir de hoje, você vai sentir a alegria da eficiência. Fecha os teus olhos. Assim diz o Senhor: receba a descarga de poder do Espírito Santo agora. Eu sinto. Sente. Há poder do Espírito Santo. Olha lá, Tiago. Tiago, dá um abraço naquele cara lá. Corre lá e dá um abraço nele. Ele está sendo cheio do Espírito Santo. Dá um abraço nele. Olha isso. Olha o poder de Deus. Eita, meu Deus, eu sinto Deus na tua vida. Solta, se entregue a ele, se entregue. Me ajuda a trazer aquele senhor lá, ó, que está com a mão levantada lá. Esse mesmo. Traz ele aqui. Você fecha os teus olhos, não fica olhando de curioso. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Sinta a alegria da generosidade, a alegria da eficiência. Ei. Não vai aguentar chegar aqui, deixa ele vir. Não vai aguentar nem chegar. Vem. Vem. Aí é poder demais. Vem. Xarabadora covandeira candarabachá. Veja. Ei, levanta suas duas mãos. Levanta suas duas mãos. Levanta as mãos, levanta suas mãos. As duas, olhe para mim, olha aqui para mim. Olha para mim, levanta mais alto que você puder. E olha para mim. Assim diz o Senhor: meu filho, hoje não foi você que saiu ao meu encontro. Eu saí ao teu encontro, diz o Senhor. E eu estou te tomando pela tua mão direita. E eu vou fazer nova todas as coisas da tua vida. Traz ele aqui perto de mim. Você vai receber uma descarga de poder do Espírito Santo. Olha isso. Aí, olha isso. Ei. O Senhor abre o seu ouvido hoje. Você é um profeta. Feche os teus olhos, as duas mãos na cintura, levante sua cabeça lá para o alto, relaxa na presença de Deus, relaxa na presença do Espírito Santo. O Senhor está levantando generais aqui agora. O Senhor está levantando generais, homens e mulheres, com poder de antecipação. Você tem poder de antecipação. Seja cheia do Espírito Santo. Você tem poder de antecipação. Seja cheia do Espírito Santo. Isso. Você recebeu poder para se antecipar. Vitor, você recebeu poder para se antecipar. Se antecipe. Ora badaracho. Recadaradaраcho dorocovanderebasai. Errabandoro chorocondere babaraço. Isso.
Seja cheio de capacitação, 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 capacitação. Deus, o Senhor conhece o coração da tua filha. E ela escolheu se antecipar. Senhor, a Carol é um general no reino de Deus. E quando os generais decidem se antecipar, nações são tocadas. Nações inteiras são tocadas. Sopra o poder capacitador do teu Espírito Santo agora. Sopra o poder capacitador do teu Espírito Santo, para que a partir do coração da tua filha o nardo seja derramado. Ei! Seja cheia desse sopro do Espírito Santo. Seja cheia. Ai, seja cheio. Eu não sei qual é o teu nome, mas o Senhor me disse: Eduardo, diga para o meu filho que hoje eu liberei sobre ele poder de antecipação. Eu já tenho trabalhado no coração dele, eu já tenho preparado ele para esse momento, e hoje ele recebe poder do Espírito Santo. Solta, relaxa, deixa o Espírito Santo te tomar agora. Ei, Espírito Santo, sopra. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca. Seja cheio, 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 cheio. Mais, Espírito Santo. Ei, xalabandora kodara mandara candala baixar. Segura. Pode acender as luzes, eu preciso olhar para eles. Olhem para mim, você que pode. Só você que pode. Jesus está vivo ou está morto? Assim não vai dar certo, você tem que entrar na frequência. Jesus está vivo ou está morto? Vou soltar o código, posso? Carol, profetiza Espírito, Espírito profetizar vem. Você nunca vai me ver dizer que Deus disse uma coisa que Ele não disse. O Espírito Santo me mostrou que a partir do teu coração Ele vai tocar nações. Mateus 24:14, na sua vida não vai ser só um discurso. Eu vi poder de Deus saindo de você e tocando nações. Prepare, Carol, porque Deus tem algo grande com você e com as nações da terra. Jesus está vivo ou está morto? Eu não sei nem se eu posso liberar esse código. Está preparado para isso? Escute isso. Esse pessoal da velha aliança, que eu não sei se você sabe, eles viviam na velha aliança, não pouparam. Não negligenciaram. Deitar azeite sobre um corpo morto. José de Arimateia rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz, e o que nenhum dos pescadores conseguiria. Os pescadores já eram excluídos na sua própria cultura judaica
Porque eles tinham que colher os peixes, separar os imundos dos limpos. É com esse tipo de gente que Jesus se associou. Os discípulos de Jesus não foram levantados dentro de sinagoga, foi levantado na beira do mar, separando os peixes impuros dos puros. Mas nenhum desses pescadores poderia ir a Pilatos, o governador romano, e exigir tal coisa. Mas José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, esse conseguiu, porque era senador romano, ia até Pilatos rogar pelo corpo de Jesus e conseguiu. Então foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, e levou 100 arretéis. 100 anos de um trabalhador comum da época de trabalho. E derramou sobre o corpo de Jesus, sobre um corpo morto. O evangelho tem que parar de ser um discursinho sem vida na sua boca. Porque se essas pessoas estavam dispostas a entregar tudo isso a um corpo morto, nós que sabemos que ele vive, não podemos poupar nada. E o corpo vivo de Jesus na terra é a igreja. Eu vou dizer de novo. O corpo vivo de Jesus na terra é a igreja. Mas não confunda igreja com instituição religiosa. Jesus, quando deu vida a essa igreja, ele não abriu um CNPJ. Ele encheu pessoas com o seu espírito. Ele deu aos homens o seu próprio espírito, a sua própria vida, a sua própria natureza. Não é o religioso o povo de Deus, mas os que carregam o espírito, esses são o povo de Deus. E o corpo de Jesus agora é um corpo vivo, ressuscitado dos mortos. Olha para quem está do seu lado e diga: se você está acreditando que você vai ser um reinante, contando historinha para você mesmo, você está enganado. Se você quer ser reinante, é hora de você começar a agir. E eu quero nessa manhã separar homens de meninos, separar mulheres de crianças. E eu quero chamar para vir aqui à frente, para que a gente possa fazer uma aliança em oração. Não com homens, com o Senhor. Só os que entendem que foram chamados para agir nesse tempo. Venha. Se você entende que foi chamado para agir nesse tempo, vem aqui na frente, encosta nesse palco que eu quero orar com você. Fica aí. Fica aí, pode ficar embaixo aqui também. Enche aqui à frente, pode encher. Se precisar subir, sobe aí também. Fica aí. Aqui do lado também, pode ficar aqui na frente. Chega bem pertinho para chegar mais pessoas. Não venha emocionado não. Porque nós vamos fazer uma aliança com Deus. Não venha emocionado não. Venha se você está consciente que você foi chamado para agir agora. Nesse tempo. Se você foi chamado para derramar sobre um corpo vivo mais do que foram capazes de derramar sobre um corpo morto. Você pegou esse código, instalou o drive, eu não. Pessoas numa aliança antiga, numa aliança inferior, sobre um corpo morto, foram capazes de entregar. Nós estamos em uma nova aliança, em uma aliança superior. E derramamos sobre um corpo vivo. Não podemos negar nada. Os que aqui estão hoje estão entregando suas próprias vidas a serviço do reino de Deus. Entregar a minha vida significa entregar tudo. A minha casa, os meus filhos, até mesmo os meus bens, para que a missão seja executada com eficiência.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu vou dizer de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você que está aqui à frente, coloque as duas mãos na cintura, levante sua cabeça e feche os teus olhos. Feche os olhos da tua carne e abra os olhos do teu espírito agora. Xarabadaraço. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu me apresento como um general do reino que está sendo treinado para grandes missões. Senhor, eu estou aqui para fazer uma aliança. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu, é teu. Se homens em uma velha aliança, em uma aliança que caducou, em uma aliança temporária, em uma aliança transitória, foram capazes de expressar entrega, generosidade sobre um corpo morto, eu, que faço parte de uma aliança eterna, de uma aliança eterna, de uma aliança superior, e que lido com um corpo vivo, não pouparei nada, 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 nada. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Vocês estão juntos? São um casal? Olhem para mim aqui os dois. Eu não conheço vocês. Não sei o que vocês fazem. Mas o Senhor me disse: Eduardo, diga para eles que tudo que é deles é meu. E que tudo está nas minhas mãos. E que eu não perdi o controle. Espírito Santo, sela com teu fogo aqui agora. Deus está liberando visões aqui nesse instante. Deus está liberando dons, seja cheio do Espírito. O Espírito Santo está munindo você agora de dons. Alguns estão recebendo aqui, estão acessando dons de cura agora. Suas mãos vão tocar, enfermos serão curados. Erga suas mãos e recebe do céu. Erga suas mãos e recebe do céu agora. Dons de cura. Seus braços são os braços dele na terra. Seus pés são os pés dele na terra. Aonde você pisar, a presença, a glória,
vai se manifestar. Shiribicaramarabasuricadarás. Você que ora em